Recebeu um documento. Deputado, eu vou começar a Vamos acompanhar o final agora das informações sobre a comissão que reuniu sobre as contas, o rombo, que segundo disse o pessoal do governo. O deputado Hermilson acabou de tentar entregar um documento a um dos membros do governo. O que houve, deputado? Olha, o secretário de Finanças aqui, ele está falando de várias informações sobre o déficit orçamentário e déficit realmente de dívidas de fornecedores. Nós estamos pedindo esclarecimento para saber quem são esses credores do Estado. E ele se recusou a receber, dizendo que eu tinha que procurar o protocolo. E que ele vai receber sem ler o documento. O que é isso? Uma vontade, indisposição. Mostra o seu jeito de administrar do governo que está aí. Simplesmente nós estamos pedindo uma informação e ele se nega a receber aqui na Assembleia. É um desrespeito ao parlamento, é um desrespeito a um deputado, terceiro mais votado do Estado, para ceder uma informação. Falo de vários déficits. Eu fiz vários questionamentos. Se os pagamentos que são indenizados, se vão ser realmente pagos, e de que forma ele comprova que isso foi realizado, e se isso está sendo computado na dívida que ele apresenta através das mídias sociais, jornais, escritos televisivos. Então, é esclarecimento que nós queremos para a sociedade e nós não temos. Isso mostra essa indisposição para receber um documento, quer burocratizar, quer criar dificuldade. É muito complicado. Então, não é por aí que nós vamos resolver o problema. A gente mostra a indisposição do governo aqui com o secretário que veio aqui para dizer alguns esclarecimentos, mas não deixar nenhum documento para nenhum deputado. E que nós vamos aguardar de uma forma ou de outra. Vou procurar o Ministério Público, já que é difícil ele responder de uma forma transparente para a gente. Sobre os dados do portal de transparência, não temos clareza. Perguntei sobre o exercício de janeiro, que tem 530 funcionários contratados. Estava falando de 28 cargos de secretários executivos que estão sendo nomeados e ele não consegue responder. Está me falando que as informações estão erradas. Se está errado, foi porque eles não abasteceram o site. Eles que não concluíram, não fizeram sua obrigação. Já estamos em março. Nós estamos no dia 12 de março. Ele teve 2 meses de transição, mais 2 meses de gestão. Estamos entrando no 3º mês e não consegue abastecer o site de transparência para dar transparência realmente para a sociedade, para saber o que o Estado está contratando, o que não está contratando. Aí vem para cá, para a Assembleia, dizer que nós estamos errados. Errado está o governo. Errado está o governo que não tem capacidade de contratar gente para botar informações no site de transparência. É lamentável. Mas nós temos aí uma indisposição do governo, como foi com o Carlos Almeida, em não responder, foi muito prolixo. Agora o secretário de Finanças vem falando aqui de várias despesas, mas não mostra quem são os credores do Estado que nós queremos saber nominalmente. Quem o Estado está devendo, que tipo de despesa, como foi contratado, assim como há outras despesas de licitação também que hoje são duvidosas na SEDUC. E a gente vai procurar o Ministério Público, já que ele não tem disponibilidade para assinar um documento aqui na Assembleia, porque ele disse que eu tenho que procurar o protocolo. É uma boa vontade para trabalhar em favor do Estado do Amazonas e do povo. Vamos agora ouvir o secretário de Estado da Fazenda, que é o secretário Alex Del Giglio. Vamos ouvi-lo. Já é para acabou de chegar. 321, secretário, o senhor falou que o Estado está com 800 milhões, né, já ultrapassou o limite prudencial de gastos com funcionalismo público e tem um déficit orçamentário de 800 milhões com pessoal, não é isso? E como é que na SEDUC e agora na Suzan, que eu acabei de ver no Diário Oficial, foram criados grupos de trabalho que vão representar quase 4 milhões para o Estado? Essa é a primeira pergunta. E também porque quando falaram nisso, quando o deputado Wilk falou nisso, o senhor falou, não, isso vai ser modificado com um decreto que vai ser assinado pelo governador. Então eles vão desfazer esse grupo de trabalho? O que é importante colocar é que, provavelmente, né, eu não estou com os dados aqui, mas houve uma redução de cargos comissionados e, em contrapartida, se criou esses grupos de trabalho, né? Então, você teve uma certa compensação. Obviamente, o valor da folha desse ano ele é muito maior do que o do ano passado, mas não por conta desse movimento, mas sim por conta de vários escalonamentos, várias reposições salariais que foram todas elas feitas no governo anterior e que agora o governo vai ter que suportar, e isso
que efetivamente faz com que o déficit orçamentário do Estado seja em torno de 800 milhões. Mas gestores já foram considerados culpados pelo Tribunal de Contas, inclusive, por contratação de grupo de trabalho. Como se repete a situação de grupo de trabalho, que é uma coisa tão antipática para os órgãos de controle externo? Então, em relação aos grupos de trabalho, foi o que eu mencionei, que vai ter a edição de um decreto de qualidade do gasto. Muito provavelmente deve acontecer na semana que vem, ou iremos limitar os grupos de trabalho ou iremos extingui-los. Isso ainda está para ser definido. Secretário, na questão da população que entende um pouco de economia ou coisa parecida, o que o senhor poderia dizer para a população nesse momento com essa dívida de 800, com o déficit? Essa diferença toda para a população não existe. O que ela quer saber é o seguinte: como está a saúde financeira do Estado do Amazonas? Então, a saúde financeira do Estado ela não é boa, ela está bastante deteriorada, isso já vem acontecendo já há alguns anos, só que nunca tinha chegado ao ponto de afetar a folha de pagamento em relação à LRF. Então, isso é um fato inédito e que o Estado passa a ter uma série de sanções. Então, a gente vai precisar ter muita austeridade, muita parcimônia, para reduzir os gastos com o pessoal, ainda que sejam inelásticos, né? É uma dificuldade muito grande, que tem um excesso de arrecadação, para que aquele numerador em relação ao denominador, que é da folha de pagamento, a gente consiga reduzir o percentual, que hoje já está em mais de 49%. O senhor falou também... de algumas medidas, desculpa, Mana. Você falou citou algumas medidas, né, que o governo já vai tomar esse ano. Eu queria que o senhor citasse, o senhor citou 3 ali, além da revisão, né, do quadro de servidores. O que mais vai ser feito efetivamente para tentar controlar essa dívida? Então, vai ter a análise de conformidade de folha, como você mencionou. A gente vai trabalhar no decreto de qualidade do gasto com uma redução de aproximadamente 50 milhões mês, o que vai perfazer em torno de 600 milhões reais ano. E pontualmente a gente vai trabalhar nas questões de operações de crédito, né, e excesso de arrecadação para poder equalizar receita e despesa. E o ano que vem, com essas reduções que a gente vai promover, provavelmente o Estado ele vai entrar do tamanho correto, ou seja, o orçamento, o Estado vai caber dentro do orçamento, e não o inverso, que é o que vem acontecendo todos os anos, que o orçamento é gigante o orçamento é muito pequeno e o Estado é gigante, e a gente não consegue tratar isso de forma que consigamos efetivar as despesas da forma razoável. Na prática, isso é um enxugamento da máquina. Agora, que tipo de enxugamento, secretário? Então, isso, na verdade, é um enxugamento, só que esse enxugamento ele não acontece de um dia para o outro. Por isso, assim, teve a pergunta de alguns deputados, vocês não estão sendo céleres o suficiente. Na verdade, as medidas já estão sendo tomadas, só que o impacto dessas medidas normalmente é de curto ou médio prazo. Tá? Então, todas essas medidas que foram colocadas, sobretudo a de racionalização do gasto, que é a melhor qualidade do gasto, e o aumento da receita, isso vai provavelmente fazer com que haja um equilíbrio entre receita e despesa. O senhor falou também, como medida saneadora, de ajuste fiscal com vistas a aumentar a arrecadação de impostos pelo governo. Toda vez que se ouviu isso, desde o governo de Omar Aziz, quem pagou a conta foi o Zé Povinho, que pagou mais imposto. O senhor pode afirmar que isso não vai acontecer dessa vez? Não tem nenhuma medida de aumento de tributos, tá, na pauta do governo. Então, o objetivo é melhorar a fiscalização e melhorar os controles de arrecadação. E daí sim a gente chegar no objetivo de aumento da receita. Gente, eu vou ter que levar ele, que ele tem um Uma compromisso. pergunta, por gentileza. Secretário, qual é o total que o governo atual chama de rombo e que, se isso de alguma maneira impacta neste ano em investimentos novos do Estado? Impacta porque o total do rombo, como foi colocado, a gente tem um déficit orçamentário que hoje está em torno de 1,8, na época da transição era 1,5, e a dívida, que era em torno de 800 milhões, hoje a gente tem algo em torno de 1,5 bi. Todavia, essa dívida tem que ser auditada para saber o que efetivamente vai ser pago ou não. Em relação os impactos disso. Normalmente, quando você não tem
poupança, na verdade, você não tem capacidade de investimento. A gente, ao contrário, a gente tem uma poupança negativa. Então, a nossa capacidade de investimento ela é zero. Todavia, existem operações de crédito que já foram feitas em governos anteriores, existe recurso em caixa e, muito provavelmente, serão feitos vários investimentos, só que tudo de forma muito assertiva, né? Porque o recurso ele é escasso. O pagamento do funcionalismo corre algum risco? Se as medidas saneadoras não forem feitas, obviamente corre risco, mas a gente não vai deixar chegar nesse ponto. O senhor falou também sobre 900 milhões que o governo de Wilson Lima terá que pagar de dívidas de empréstimos contraídos por governos anteriores, mas também falou que vão buscar dinheiro nos bancos internacionais e nos bancos nacionais. Isso não seria endividar o Estado mais ainda? Isso é você endivida o Estado, só que o Estado do Amazonas, em relação à dívida, né, que é a dívida fundada, são essas operações de crédito, a capacidade do Estado normalmente é até 2 vezes a receita corrente líquida. A receita corrente líquida do Estado hoje é em torno de 13 bi, significa que o Estado poderia se endividar até 26 Mas vai bi. endividar. Enfim, daí o que acontece? Hoje nossa dívida líquida é em 3,5 bi, ou seja, o Estado do Amazonas a gente pode dizer que é um Estado pouco endividado, e comparativamente aos outros estados, realmente ele é um dos menos endividados. O secretário de Estado da Fazenda, tem também o representante da CGL. A gente gostaria de ouvir o secretário que está chegando agora, que é da CGL. E é Controlador Geral do Estado, que é o nome da função correta, Alessandro Moreno. Mais talvez do que deveria nesses primeiros dias? Não é que o Estado gastou mais do que o que deveria. Tudo bem. Não é que o Estado gastou mais do que deveria nesses 3 primeiros meses. Né? Você tem despesas que são fixas, despesas de pagamento de pessoal, parte desses pagamentos também tem servidores que foram exonerados ao final do ano passado e têm o direito, né, de receber principalmente suas verbas indenizatórias, tipo férias, 13º salário já tinha sido pago, mas principalmente férias e outras questões indenizatórias de anos anteriores. Então, esses são pagamentos obrigatórios que foram feitos. Tem também os contratos, estão vigentes, estão sendo pagos, o governo entrou agora. 3 meses é muito pouco para se reverter todo esse quadro, né? Porque você tem licitações. Em média, no Brasil, uma licitação pregão eletrônico dura 120 dias. Aqui no Amazonas, a gente consegue fazer em torno de 90 dias. E é muito tempo. Então, você imagina um processo de licitação que pode, inclusive, fracassar, pode ter deserção, ou seja, não ter nenhum participante, em um cenário de dificuldade de pagamento, de cenário de dificuldade fiscal, em um cenário que fornecedores, por conta de imprevisibilidade de pagamento, deixaram de fornecer para o Estado, então a nossa base de fornecedores caiu muito, e num cenário desse você tem que regularizar diversas situações e essenciais para o Estado, como, por exemplo, a administração prisional. Nós estamos com 8 presídios, com contratos precários, né, por dispensa de licitação, por licitar. Nós temos também sem merenda escolar, sem itens de merenda escolar, com a rede de medicamentos desabastecida. Então, imagina um conjunto diversificado de licitações que estão sendo encaminhadas à Comissão Geral de Licitação para regularizar esse processo. Pois é, mas o senhor falou que levaria mais ou menos aqui no Amazonas 90 dias para uma licitação. E se você tivesse dado o start logo que entraram no governo, isso não estaria terminando agora em março? Por que não foi feito isso logo no início? Bom, diversas licitações, elas tiveram o start, né, o início, logo no primeiro dia de governo. Aliás, até outras antes da conclusão do governo anterior, de registro de preço. No entanto, nós tivemos, e é de conhecimento de todos, que todos os servidores foram exonerados e a nossa Comissão Geral de Licitação, em regra, são servidores comissionados, eles não são servidores efetivos. Então, por terem sido desligados, a Comissão Geral de Licitação ficou sem servidores, houve um tempo até a remontagem, né, da Comissão de Licitação, dos pregoeiros, e isso sim gerou um atraso no início dos pregões eletrônicos, que só iniciaram no dia 12 de fevereiro. O Estado brasileiro precisa ser eficiente. Isso é fato, não é uma particularidade do Amazonas, não é particularidade de Manaus, é todo o Estado brasileiro como um todo. O servidor público precisa responder melhor, precisa ser melhor qualificado, precisa ser melhor preparado, principalmente para as demandas novas que existem aí. E o nosso Estado é carente disso, sim. Isso é fato e o governador reconhece isso.
Como é que o senhor, que é controlador-geral do Estado, vê essas licitações dispensadas, essas dispensas de licitações logo no início do governo? Bom, esse é um mal menor. O pior é realizar o serviço quem se quer fazer um processo de dispensa de licitação, como vinha acontecendo outrora, né? Com números alarmantes, como 1,2 bi no ano passado, 1,2 bilhão sem sequer ter sido uma dispensa de licitação. Mas imagina o início do ano letivo sem um transporte escolar. Como imaginar isso? Imagina o início do ano letivo sem a merenda escolar para escolas de tempo integral. Como resolver isso de imediato, curto prazo? Não existe outra possibilidade legal senão uma dispensa de licitação. Aí, o secretário, a gente encerra essa live a partir de agora agradecendo a você, que é o seguidor do atual. Ainda está vendo aqui o presidente da comissão. A gente vai ainda ouvi-lo, que é o deputado estadual Ricardo Nicolau. Vamos ouvi-lo. Chateados, aborrecidos, né? Talvez com o não cruzamento de alguns dados. Existe a possibilidade de a gente ter uma nova reunião para novos dados serem apresentados aqui na casa? Existe uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal para cada quadrimestre ter a apresentação dos dados da gestão fiscal. Isso será cumprido, né? Será cumprido todos os dados. A reunião de hoje, ela foi para fazer esse levantamento das dívidas, né, do déficit, previsão de déficit orçamentário e as ações que estão sendo tomadas. Logicamente que você não tem como trazer em uma reunião todos os dados com pormenores de todas as secretarias, de todos os contratos, de todos os setores. Então era um levantamento de dados que foram feitos e a partir daí se faz alguns desmembramentos. Deputado, é o seguinte, outros deputados disseram que os secretários de Estado estiveram aqui, mas não trouxeram documentos mesmo. Ficou só naquela questão da palavra. Isso é verdade? Ou eles trouxeram documento ou não trouxeram documentos? Olha, será enviado os documentos oficiais, mas uma audiência pública, ela é gravada, né, está com a participação de todos, então não tem por que não ter as informações como oficiais. Então, eu digo que os secretários vieram aqui com boa vontade, responderam todos os questionamentos, falaram todas as questões de déficits, enfim, eu acho que foi proveitosa, e a Comissão de Assuntos Econômicos vai depois fazer uma ata, né, e dentro dessa ata nós vamos colocar e transcrever aquilo que foi dito aqui. E já se torna também um documento oficial. Então, eu não vejo por esse lado, acho que os secretários vieram, prestaram as informações, estiveram disponíveis, né, para prestar todos os esclarecimentos possíveis. Agora, é bem verdade que precisa fazer alguns ajustes. Essa questão de pagamentos por indenização, que não é desse, já vem ao longo de muito tempo, e o Estado, né, tem que fazer com que ele caiba dentro do orçamento, né? Fora isso, ele precisa tornar mais eficiente. Os serviços precisam melhorar, precisa ter investimentos. Então, isso é uma missão, né, do que o povo deu ao novo governo, de fazer com que o governo possa melhorar e ter um desenvolvimento melhor do Estado. Eu vi ao final um deputado da oposição sair reclamando, criticando um dos secretários. Mesmo assim, o senhor diz que a reunião foi exitosa, foi normal, foi tranquila? Não, sem dúvida. Reunião em casa política, ela tem um viés político também. Mas, do ponto de vista técnico, ela foi exitosa. Foram respondidas todas as perguntas, foram trazidas informações, né? Então, eu acho que foi extremamente importante, né? Extremamente importante tudo aquilo que foi tratado, né? Agora, as questões menores, questões políticas, isso é normal do parlamento, mas acho que foi muito exitosa do ponto de vista de informação e, via de regra, eu particularmente não lembro de ter
um secretário de Finanças vindo à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos dessa forma. Então, via de regra, há uma carência, havia uma carência muito grande de informações. Então, eu como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, agradeço a disponibilidade do secretário estar aqui. Não, eles foram convidados. Não, na verdade, eles foram convidados. A obrigatoriedade é na questão do quadrimestre, né, que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe ao gestor fazer a apresentação. Neste caso, eles foram convidados e prontamente vieram e prestaram os esclarecimentos sem censura, sem nada. E essa será em maio, né? Essa audiência? Será em maio. Só para eu finalizar, o senhor já anunciou a sua despedida do parlamento, né? Esse mandato. O senhor vai ter saudade desses embates aí, dessas confusões que o senhor acabou de dizer que isso é normal nas discussões políticas? Olha, eu disse que eu já cumpri com o meu papel dentro da Assembleia Legislativa. E isso não vai me dar saudade, né? Porque o que me incomoda muito no parlamento são as discussões que não têm resultado. Então, eu sempre trabalhei na minha vida com metas e resultados. O que a população precisa é ter resultado. A saúde, ela não pode ter retórica, ela tem que ter resultado, ela tem que ter médico, ela tem que ter remédio, ela tem que ter leito. Para a segurança pública, ele não pode ter discussões sem o resultado de policiamento, de tecnologia. Então, o que não vai me deixar nenhuma saudade é a falta dos resultados, né? E a frustração de ver a minha cidade, o meu estado, que podia ser muito melhor, podia ter um futuro muito melhor. Obrigada, deputado. Qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual. 5 anos compartilhando a verdade.